Na aula de hoje, nós vamos finalizar o sistema digestório com os órgãos digestórios anexos. Então, na aula passada, nós vimos que nós podemos dividir o sistema digestório em duas partes: trato gastrointestinal, conhecido como abreviação de TGI, e os órgãos digestórios anexos. Então, nós vimos que o trato gastrointestinal, conhecido também como canal alimentar, é composto pela cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Os órgãos digestórios anexos são órgãos que irão auxiliar esses órgãos do trato gastrointestinal em algumas de suas funções. Então, esses órgãos digestórios anexos serão os dentes, as glândulas salivares, a língua, o fígado e o pâncreas. Então, se querem saber se a aula está acabando, sem ter que ficar olhando para o tempo da aula, é só saber se estamos próximo do pâncreas ou não. Então, quanto mais próximo do pâncreas estivermos, é sinal que a nossa aula já está acabando, esse sofrimento já está acabando, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos começar a falar primeiro sobre os dentes, e aí eu vou dizer a vocês que nós temos uma dentição heterodôntica. O que isso quer dizer? Que nós temos uma dentição onde cada dente vai ter uma função específica. Nós começamos com os dentes decíduos, conhecido como dentes de leite, que começam a surgir entre os 6 meses a 2 anos e meio, e aí formam um total de 20 dentes. Então, a criança tem uma dentição de 20 dentes. Quando chega mais ou menos ali nos 6 anos até os 12 anos, a troca dessa dentição, então os dentes caem e novos dentes surgem, chegando num total de 28 dentes. Para mais ou menos com 17, 18 anos, até os 25 anos mais ou menos, os 4 últimos dentes nascerem, formando um total da dentição no adulto de 32 dentes. Então, nós temos, em relação aos dentes, nós podemos dividi-los em dentes incisivos. Então, a gente vai ter aqui um incisivo medial e um incisivo lateral. Depois, nós temos o canino. Depois, nós vamos ter dois aqui, ó, chamados de pré-molares. E os 3 últimos são os 3 molares. Então, esse último dente molar aqui, ó, é o que nasce lá entre 17 e 25 anos, que é o dente do siso, que a galera muitas vezes conhece como dente do queiro ou dente do juízo, né? Que espera-se que com 17 a 25 anos o indivíduo já tenha criado juízo, pelo menos, né? Assim? Então, lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, esses dentes de um lado, aqui na maxila, e vamos ter os mesmos dentes do outro lado da maxila, sendo também igual na mandíbula, tá, galera? Em relação à língua, nós podemos dividir a língua em 3 partes. Nós vamos ter a parte mais posterior da língua, que uma parte dela se encontra em faringe, que nós vamos chamar de raiz da língua. Ela representa mais ou menos 1/3 da língua. Depois nós vamos ter o corpo e nós vamos ter o ápice. Esses 2/3 da língua, com certeza agora, eles estão dentro de cavidade oral, beleza? Na língua ainda, nessa parte superior da língua, que nós conhecemos como dorso da língua, é onde nós conseguimos encontrar as papilas gustativas. Então, a gente consegue identificar os gostos do alimento, principalmente o azedo, o amargo, o salgado, o doce. Quando a gente fala de comida saborosa, então aquele sabor gourmet da comida, a gente está falando de algo muito mais além do que as papilas gustativas. Nós estamos ainda englobando outros órgãos do sentido, como a visão e o olfato, beleza? Então, na língua, no ápice da língua, a gente consegue identificar o doce. Um pouco mais atrás do ápice é onde estão as papilas que estão relacionadas com a identificação do gosto salgado. Depois nós vamos ter mais na região posterior da língua, né, do corpo da língua, o ácido, e lá próximo já lá da raiz da língua, né, na transição entre o corpo e a raiz, é onde nós identificamos o amargo. Então, a língua, ela é importantíssima para a identificação desses gostos, é importantíssima durante o processo de mastigação, durante o processo de deglutição e durante o processo da fala, sem falar do beijo, tá? Na língua ainda nós encontramos uma estrutura na sua parte inferior, então toda essa parte aqui inferior da língua vai se chamar parte inferior da língua, onde nós encontramos um freiozinho aqui, ó, que fixa essa língua aqui, ó, chamada de frênulo da língua.
A língua ainda pode ter o que nós chamamos de anciloglossia, que é a língua presa. Aquele pessoal, às vezes, que fala com a língua mais travada. A gente tem uma língua presa verdadeira, que é essa daqui, ó, que se apresenta dessa maneira. E aí o tratamento para esse tipo de condição realmente é o tratamento cirúrgico, é realizar uma incisão nessa região e a partir daí fazer um tratamento com os fonoaudiólogos, com os terapeutas da fala, tá? Depois ainda, em relação com a cavidade oral, nós temos o terceiro órgão digestório anexo, que serão as glândulas salivares. Nós vamos ter inúmeras glândulas salivares. Nós temos glândulas salivares em bochecha, nós temos glândulas salivares em lábios, e nós vamos ter glândulas salivares aqui, ó, completando quase todo o palato. Mas essas glândulas salivares aqui, elas são pequenas e de distribuição irregular. Entretanto, nós vamos ter 3 pares de glândulas salivares, que são os 3 maiores pares de glândulas que nós vamos encontrar, e a sua distribuição ela é bem característica. Nós vamos ter aqui esse primeiro par de glândula salival, que vai estar relacionado, ó, com o músculo do masseter, então ela é mais superficial em relação ao músculo do masseter, e se encontra à frente do lobo da orelha. Então, aqui nós vamos ter uma glândula que nós vamos chamar de glândula parótida. Todo mundo um dia já ouviu falar nessa glândula sem saber. Tem algumas pessoas que apresentam uma condição dolorosa nessa região, que acaba criando um inchaço aqui nessa região, que comumente nós chamamos de cachumba, de papeira, né? Que é a parotidite, que é a inflamação dessa glândula. Depois nós vamos ter uma glândula que se encontra praticamente aqui, ó, abaixo da mandíbula. Percebam que a mandíbula ela foi seccionada aqui, ó, próximo do ângulo da mandíbula. E essa glândula nós vamos chamar de submandibular. E, consequentemente, essa que nós encontramos aqui embaixo da língua, nós vamos chamar de glândula sublingual. Nessa região, para a galera da medicina, para a galera da odonto, né, que trabalha com os traumas bucomaxilos, então, tomar um cuidado com relação a esse ducto aqui, ó, que é o ducto parotídeo, que é o ducto que vai trazer a saliva da glândula parótida e vai jogar essa saliva, digamos assim, para dentro de cavidade oral. Ele passa superiormente aqui, ó, superficialmente, na verdade, em relação ao masseter, perfura o músculo bucinador e vai se abrir mais ou menos ao nível lá do segundo molar, numa papila chamada de papila parotídea, beleza, galera? E ali ele drena as suas secreções para dentro de cavidade oral. Vou voltar aqui rapidinho. Já a glândula sublingual e a glândula submandibular vão drenar as suas secreções para dentro de cavidade oral por esses ductos aqui, ó, logo abaixo da língua, né, na região da parte inferior da língua. Depois desses 3 órgãos digestórios anexos que têm uma relação íntima com cavidade oral, agora nós vamos para os 2 órgãos digestórios que vão ter uma relação agora com o duodeno, com o intestino delgado. Então, o primeiro órgão que a gente vai falar é o fígado, é um órgão que se localiza logo abaixo do diafragma. Então, ó, reparem que o diafragma foi cortado aqui, ó. Então, ele está abaixo do músculo do diafragma e se encontra predominantemente no quadrante superior direito do abdômen. Uma parte do fígado ele até invade o quadrante superior esquerdo, mas a maior parte do fígado vai estar no quadrante superior direito de abdômen. No fígado nós encontramos uma face diafragmática, que é a face que está coberta pelo músculo do diafragma, e uma face visceral, que é a face que está em contato com as vísceras na cavidade abdominal. Na face diafragmática, nós encontramos 2 lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo. Esses 2 lobos são divididos, na verdade, por um ligamento chamado de ligamento falciforme, que é uma prega aqui de peritônio, que vai acabar dividindo o lobo direito do lobo esquerdo. Então, esse daqui, ó, é o ligamento falciforme. O fígado é o único órgão da cavidade abdominal que está fixo à parede anterior de abdômen. Se liguem nisso, tá? Quando a gente vai para a face visceral, a gente consegue ainda observar o lobo direito
e o lobo esquerdo do fígado. Só que agora nós temos mais dois lobos aqui. Um lobo chamado de lobo quadrado, por causa do seu formato, e esse lobo vai ter uma relação com essa estrutura aqui, que é a vesícula biliar. E um lobo caudado, que parece mais uma caudazinha aqui pequena, que vai ter uma relação com a veia cava inferior. Então, aqui nós temos o fígado em vivo, com o lobo direito, o lobo esquerdo, a sua face diafragmática e o ligamento falciforme aqui. Beleza, galera? Na face visceral do fígado, nós encontramos essa estrutura aqui, ó, que parece uma bexiga, uma bola de soprar, de mais ou menos 30 a 50 ml de capacidade, que nós vamos chamar de vesícula biliar. Então, durante o processo de digestão, o fígado não tem enzima suficiente para lançar direto no duodeno. Então, ele vai produzindo essas enzimas ao longo do dia e vai armazenando na vesícula biliar na forma de sais biliares. Então, ele vai sendo armazenado na vesícula e aí sim, durante o processo de digestão, essa vesícula contrai e expulsa o seu conteúdo para dentro de duodeno para ajudar no processo de digestão e na neutralização do pH nessa fase agora no duodeno. Então, aqui nós vamos ter, chegando ao duodeno, ductos que vão vir da vesícula biliar e os ductos que estão vindo do pâncreas, que também vão ajudar durante esse processo. E vão se abrir numa papila maior, quando tem o ducto que vem da vesícula, mais o ducto que vem do pâncreas chegando junto, então a papila tem que ser maior, e uma papila menor quando esse ducto vem direto de pâncreas. Então, quando vem só do pâncreas sozinho, a papila automaticamente ela é menorzinha, tá? Agora, as enzimas que são produzidas no fígado vão ser drenadas através de um ducto hepático direito e um ducto hepático esquerdo, que vão se unir para formar um ducto hepático comum. Daqui vai para a vesícula biliar através de um ducto chamado de ducto cístico e ficam armazenados na vesícula biliar. Durante o processo de digestão, por ação hormonal, essa vesícula biliar vai se contrair e vai expulsar o seu conteúdo novamente para o ducto cístico. Só que ao invés de subir, agora essas enzimas agora elas vão descer em direção ao duodeno por um ducto chamado de ducto colédoco. Então aqui nós temos os ductos hepáticos que vão tirar as enzimas do fígado, jogar para a vesícula biliar e da vesícula biliar vão jogar para o duodeno, junto com o ducto pancreático principal, aqui agora, formando uma ampola chamada ampola hepatopancreática. Fechou? Depois do fígado, nós chegamos no pâncreas. Ó, estamos chegando no final, segure aí, está acabando. Então, o pâncreas é uma glândula retroperitoneal, né? Então, está atrás ali do peritônio, ela é posterior ao estômago. Para visualizar, a gente teve que tirar o estômago daqui. Ela mantém uma relação direta com o ser formado pelo duodeno, tá? Então, o pâncreas, ele pode ser dividido em 4 partes. Ele tem uma cabeça do pâncreas, que vai ser a parte que vai estar intimamente relacionada com o duodeno. Depois vai ter um estreito, como a gente falou lá no osso, né? Então, a gente tem uma cabeça que estreita parecendo um pescoço, nós chamamos de colo. Aqui também vai ser assim, então aqui vai ter o colo do pâncreas. Depois do colo, nós vamos ter o corpo, para lá no final aparecer a cauda do pâncreas. E aqui dentro nós vamos encontrar os ductos pancreáticos. O ducto pancreático principal, que vai drenar junto com o ducto colédoco para dentro de duodeno, e o ducto pancreático acessório. Aqui a gente tem algumas variações anatômicas, mas a configuração principal é essa que vocês estão vendo aí agora, tá? Fechou, galera? Espero que tenham gostado também. Uma aula rápida e simples sobre órgãos digestórios anexos, tendo como base esses nossos livros aí de referência da anatomia. E a vida é um fluxo, tudo muda o tempo todo, então permita-se mudar também. Fechou? Um grande abraço, gratidão a todos, até a próxima.